Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Atualizando brevemente aqui o mercado cripto completo para vocês entenderem as movimentações que estão por vir, entenderem o porquê dessa queda recente para o Bitcoin e até onde a gente pode chegar, tá? Só para vocês terem uma ideia, primeiro eu gostaria de dar um zoom out para vocês verem a movimentação de preço do Bitcoin nos últimos 3 meses, para vocês entenderem o quão esticado a gente está, ok? Isso daqui é o tempo gráfico de um mês, ou seja, cada barra dessa aqui representa um mês de negociação. E como vocês podem ver, a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são 5 meses consecutivos agora do Bitcoin subindo, ó, sem formar nenhuma base de preço, estão vendo aqui, ó, sem formação de nenhuma base de preço, e agora a gente está começando a deixar pavio, vela, em topo histórico, tá? Isso para mim já é um indício de que a gente pode corrigir um pouco mais forte, e isso vai acabar levando outras altcoins também a corrigirem, tá? Presta atenção nisso daqui. Quando a gente incrementa aqui no gráfico semanal, a gente consegue ver que a gente tem aqui a formação de um topo maior do que o topo anterior, só que sem continuidade de queda. Inclusive, fechando bem feio esse candle aqui no semanal para baixo, né? O que a gente chama aqui de um martelo invertido, tá? Isso significa que a gente pode ver correções um pouco maiores, correções são devidas. A gente tem fundos ascendentes importantes aqui, a gente tem uma linha de tendência de alta que vem desde os 73 mil dólares, que foi o último fundo formado no mensal para o BTC, a gente está querendo romper essa linha de tendência de alta agora. Quando a gente amplia para o tempo gráfico diário, vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, essa linha de tendência de alta e a gente está querendo romper essa linha de tendência de alta no momento de agora, tá? Vocês estão vendo que a gente está com volume entrando, volume vendedor, pressão vendedora, tá? E isso daqui pode acarretar pelo menos aqui patamar de diário em sobrevenda. O que eu estou analisando, o último fundo ascendente que a gente formou no tempo gráfico mensal foi esse daqui, tá? Que foi o fundo ascendente do diário, e como vocês podem ver, esse é o patamar de suporte mais forte, tá? Então, eu acredito que o mercado possa vir corrigir, tá? Até buscar um fundo ascendente a esse, ou numa segunda ocasião, buscar liquidez abaixo desse fundo e depois voltar a subir. Tá, 2 cenários importantes. Qual seria o cenário de maior interesse meu de compra? Seria o cenário onde a gente perdesse esse patamar, só que perdesse e já recuperasse. Por exemplo, a gente pega a liquidez e depois volta já retomando a nossa alta. Aqui eu ia montar um swing trades em BTC mesmo, até um pouco mais forte, ok? Nesse caso aqui, a gente imaginando uma queda para o BTC, vocês sabem o que acontece com as altcoins, tá? A dominância do Bitcoin, né? No tempo gráfico semanal, ela fez esse pivô de baixo aqui, né? Ó, pivô de baixo, principalmente puxado pelo Ethereum, mas no tempo gráfico mensal, como vocês podem ver, a gente ainda está em tendência de alta, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma tendência de alta para essa dominância do Bitcoin. Então o dinheiro ainda está presente forte no Bitcoin. Então, se o BTC cair, as altcoins vão sangrar um pouco mais fortes. Então, o que eu fiz? Eu me desfiz de algumas altcoins do meu portfólio, spot mesmo, algumas no prejuízo, algumas no lucro, tá? Imaginando que a gente tem uma correção para o BTC e também uma correção para altcoins. Imaginando aqui o Ethereum em si, tá? Imaginando o Ether aqui, ó, a gente consegue ver que a gente agora tem, ó, 1, 2, 3, 4 meses aqui seguidos de alta do Ethereum e em cima aqui, ó, de uma região de resistência, que é o antigo topo histórico. Então, para mim, seria super saudável se o Ether viesse aqui pegar o nosso diário em sobrevenda. Isso daqui seria muito interessante, né? Ele vir aqui, tocar o diário em sobrevenda, ó, queda, 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 tocar o diário em sobrevenda, pegar essa liquidez que existe e voltar a subir. Para mim, esse seria o cenário ideal, seria o cenário onde eu também acumularia Ethereum, depois de ter vendido todas as minhas posições de Ether. Não todas, mas a maior parte, imaginando que a gente acumulou aqui em 2.200, 2.300, aqui a gente chegou em processo de realização. Então a gente realizou um pouco aqui, realizou um pouco aqui, realizou um pouco aqui, realizamos um pouco aqui em 3.800 e agora a gente está vendo uma quedinha pro Ethereum, tá? Eu gostaria que essa movimentação acontecesse, eu acho que ela seria muito saudável para o mercado cripto como um todo, para o Bitcoin, para o Ethereum, para as outras altcoins, tá? E aí, o que eu tô pensando em fazer, e eu já comecei a fazer, tá? Comecei a montar um short em BTC, tá? Que ele vai funcionar da seguinte maneira, tá? Esse short em BTC vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai escalonar shorts, ou seja, se ele voltar aqui, mais uma ordem. Se ele voltar aqui, mais uma ordem. Se ele voltar aqui, mais uma ordem. Eu tenho 4 ordens ainda de short para levar esse short como swing trade, né? E aí, como que eu tô estruturando esse
esse short em si, imaginando que eu tenha, sei lá, um BTC na minha carteira comprada a longo prazo. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 4 ordens de short em Bitcoin, cada uma com um quarto da quantidade que eu tenho comprado a longo prazo no BTC na minha carteira fria, né? Então, imaginando que eu tenha um BTC, eu vendi, shortei 0,25 BTC a mercado, eu vou shortar mais 0,25 BTC quando ele voltar, quando ele subir mais um pouco, mais 0,25 BTC se ele subir acima da minha segunda entrada e mais 0,25 BTC se ele subir ainda mais acima da minha entrada, tá? Isso é uma forma de proteger todos os bitcoins que eu tenho comprados a longo prazo. Porque se ele continua subindo e rompe isso daqui, eu encerro meu short no prejuízo, mas eu ainda tenho bitcoins comprados no mercado spot. Se ele cair, eu consigo acumular shorts e evitar um drawdown na minha carteira e poder depois encerrar esse short com lucro, dólar e recomprar mais BTC. Então é uma estratégia muito boa de ser utilizada, eu gosto bastante dessa estratégia e sempre em momentos como esse, onde a gente tem, ó, rompimento de topo histórico sem continuação de alta, ó, rompemos topo histórico sem continuação de alta. Então a gente já teve queda. Isso já me dá indícios de que a gente pode sofrer uma correção um pouco maior. E aqui seria o meu nível de interesse, né? O diário em sobrevenda, tá? Até buscar esse fundo ascendente aqui, essa liquidez para voltar a subir. Esse seria meu principal interesse. Eu acredito que setembro não vai ser tão positivo assim para o BTC. Eu acredito numa queda um pouco mais forte para o mercado. E é o que eu tô olhando agora. Isso não significa que eu sou dono da razão, significa que eu tenho uma estratégia efetiva que eu tenho que seguir essa estratégia. Quando eu vejo mercados muito eufóricos assim, por exemplo, mensal em sobrecompra, tá? Mensal em sobrecompra, eu vejo que a gente pode ter uma correção um pouco mais devida, um pouco mais forte, que é o que eu tô imaginando aí que vai acontecer para as próximas semanas. Fechou? No mais, as moedas que eu tô interessado em comprar nessa correção são Hype, tá? Hype, eu tô interessado aqui também no diário em sobrevenda, então imaginando aqui a gente buscar liquidez nesses fundos, tá? Busca de liquidez aqui seria toda uma região de compra em Hype, para a gente poder pegar ela preço mais barato e depois, quando o mercado voltar a subir com o Bitcoin subindo, ela vai ser uma das protagonistas, porque ela tem demonstrado força em relação ao próprio BTC, tá? Vou me interessar por Ethereum também, porque bem ou mal é o Ethereum que vai puxar o bonde das altcoins, e as moedas que eu tô falando aqui, na verdade, Useless, que é uma moeda que eu tô montando um swing trade recente, Useless, a gente tem também a Aura, né, que aí só dá pra ver pelo Dex Screener, mas que também é uma meme coin, mas que também é do meu interesse acumular ela, tá? Nessa queda de mercado. Então se preparem, tá? Tem uma estratégia para você poder lucrar em ambas as movimentações. Se você tem dinheiro hoje 100% dentro do mercado cripto, realiza um pouco, põe um pouco em caixa, isso é sempre eficaz, porque os mercados são cíclicos, nada sobe para sempre, nada cai para sempre. O mercado sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Isso vai acontecendo com o passar do tempo. Fechado? Então é isso, família. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, deixa o like no vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto.